Hello, pessoal! Tudo bem com vocês? Nossa, hoje com a chuva, o cabelo fica daquele jeito. Como pode melhorar? O que mais é possível? Bora lá, semana de lives, aquecimento para degustação de barra de Axis. Como pode melhorar? O que mais é possível? Como eu posso ser contribuição para você? Como vocês podem ser contribuição para mim? Bora lá? Ontem eu tava falando, ontem não, eu tô fazendo essa semana de lives porque vai ter um evento sábado chamado Degustação de Barra de Axis e nesse evento as pessoas vão poder experimentar as barras meia hora por apenas R$57. Então se você tem vontade de fazer uma sessão de barra de Axis, ainda não marcou com ninguém, não combinou nada, venha participar desse evento, você vai poder marcar entre as 8 da manhã e as 16 horas, tá? Ontem não consegui fazer live, hoje estou fazendo agora, amanhã, 7h30 da manhã, então se você perdeu, se você perder a de hoje, assiste depois, vai ficar gravado. E sexta-feira, 8h da manhã, tá? É isso, deixa eu colocar o fone de ouvido aqui. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das técnicas de Axis, que além das barras, então as barras, para quem não lembra, é uma técnica que quebra a crença. Então a gente toca pontos na cabeça e vai desfazendo. O que é crença? É a mesma coisa que antigamente a gente falava paradigma, né? São modelos mentais que a gente tem, que a gente pegou da nossa mãe, do nosso pai, que a gente foi comprando dos avós, né? Comprando o que a gente fala que a gente pega mesmo. Então você convive com uma pessoa que quando ela lida com o dinheiro, ela é muito escassa. Então ela vive falando para você, não tem dinheiro para comprar tal coisa. Não vamos conseguir, uma pessoa negativa. Chega uma hora que por mais que você não ache isso, lá no seu inconsciente isso está registrado. A partir do momento que está registrado, é como se fosse um piloto automático que está criando a sua vida hoje. Então, muito do que acontece hoje na sua vida, que você não está gostando, é devido ao fato de programas que você tem gravado aí no seu inconsciente, em Axis a gente chama de mente insana, que estão te atrapalhando de ter uma vida com mais facilidade e glória, que estão te atrapalhando de ter a vida que você realmente deseja. Quando a gente vai limpando esses arquivos que estão dentro da sua mente, imagina que a nossa mente é como se fosse um computador, como se fosse um celular, e aí você vai tirando fotos, você vai arquivando essas fotos, você vai fazendo downloads de arquivos do seu e-mail, de onde for, do WhatsApp, e vai arquivando aquilo. Chega uma hora que seu celular não funciona mais direito, ele trava, porque tá cheio de arquivos passados. Tem arquivos que você tá usando, tem aplicativos que você tá usando, mas tem arquivos que são de tipo 10 anos atrás, que você não usa mais. Aqui no caso do celular, sei lá, tem arquivos de 2, 3 anos atrás, né? Não vou falar 10, mas que você não usa mais e que estão te atrapalhando de fazer as suas funções diárias normalmente no celular, de usar um aplicativo, porque tá sem memória. É a mesma coisa com as barras. Quando a gente aplica as barras, a gente chama de correr barras, né? Mas quando a gente toca os pontos na cabeça e põe essas barras para funcionar, é simplesmente tocar e chamar o nome delas. Elas começam a correr ali, então corre uma energia na sua cabeça que começa a liberar esses arquivos pesados, esses arquivos que estão te atrapalhando de fluir na vida com facilidade e glória, de realizar os seus sonhos, de ter a vida que você deseja, tá? Teve uma pergunta essa semana de uma moça, ela perguntou assim, Aline, mas e uma sessão resolve? Gente, para conversar comigo. No meu caso, eu tô com 43 anos esse ano, né? A gente fica um tempão, muitos anos, no meu caso, 43 anos, criando caqueira, arquivando coisas que não são legais, né? No meu caso, eu já comecei a mudar essa programação mental há muito tempo atrás, desde a infância, fiz psicoterapia. Então, psicoterapia também ajuda, viu, gente, a mudar essa programação mental. Mas eu comecei desde a infância a mudar, né? Então, a diferença é que as barras são mais rápido, mas não vai acontecer de uma hora para outra. Pode ser que um ponto, né, uma questão específica, de uma hora para outra resolva. Mas, se você quer realmente limpar, quanto mais sessões você fizer, melhor. Então, ela perguntou, quantas sessões são necessárias? Depende da sua questão. Se você está com uma questão específica, às vezes uma sessão, às vezes meia horinha, que é o que a gente vai aplicar no sábado, já resolve.
Às vezes não, às vezes precisa de 2, de 3, de 10, de 20, de 1 ano de sessão. Depende muito de você, depende do quanto você quer evoluir. Até hoje eu não parei. Essa semana mesmo eu troquei barras 2 vezes, troquei na segunda e hoje recebi uma outra técnica dentro de Axis. Então assim, quanto mais você muda, quanto mais você se transforma, quanto mais você escolhe crescer, mais você precisa receber. Porque mais vai limpar. E aí quanto mais limpa, mais abre pro novo, entende? Então como seria você se abrir pro novo? Né? Como seria você... o que você está fazendo, o que você poderia fazer, que você está se recusando a fazer porque você está dentro de uma zona de conforto, que se você se sujeitasse a fazer, mudaria toda a sua realidade. Como seria você começar a fazer o que você acha que não deve fazer, ou que você não escolhe fazer, para que você crie algo diferente? Quando a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente tem os mesmos resultados. Quando a gente faz coisas diferentes, a gente tem resultado diferente. Você nunca vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, tá? Então é isso. Então, como seria você se abrir para receber as barras nesse sábado, né? Ah, Aline, não sou de Bauru, não tô em Bauru, não tem problema. Fala pra mim a cidade que você tá, eu arrumo uma pessoa que aplica barras aí na sua cidade. A gente conhece gente no Brasil todo, no mundo também, né? Porque eu já dei curso no Japão, tá? Então, como seria você se abrir? E aí, então, essa técnica barra de Axis, ela limpa esses arquivos pesados, ela limpa o que você está mantendo aí na sua mente, que está rodando em segundo plano e está te atrapalhando, está te travando. Ela limpa isso e abre espaço para o novo, abre espaço para as possibilidades, para pessoas novas. Tanto é que a gente muda círculo de amizade, depois que começa a receber barras, às vezes muda relacionamento, tudo que está travando sai, né? E o que é contribuição vem. Que vai para te ajudar, vem. E aí existe uma outra técnica chamada MTVSS, que a gente até falou bastante na live de segunda. É uma técnica com toques sutis no corpo. As barras a toque na cabeça. O MTVSS são toques sutis no corpo, onde a gente libera do corpo esses arquivos. Porque ao mesmo tempo que o nosso cérebro vai guardando esses arquivos de programações passadas, de crenças, você foi lá vendo o comportamento do seu pai, o comportamento da sua mãe com o dinheiro, o comportamento do seu pai, o comportamento da sua mãe com relação ao relacionamento, o seu corpo também gravou algumas coisas. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa uma vez em Florianópolis, foi uma sessão curta, dessas que nós vamos fazer no sábado, acho que era até mais caro que a gente comprou, acho que era 60 e pouco, 65 se eu não me engano. E aí olha que interessante, ela começou enquanto eu estava aplicando barras nela, ela começou a sentir um formigamento nas pernas. E aí eu falei, veio alguma coisa pra você enquanto você tá sentindo esse formigamento? Ela falou, eu lembrei de uma situação na minha infância, que eu era pequena, que eu tava lavando o carro do meu pai com ele, e aí veio pra mim. Enquanto ela tava falando, veio assim, o pai dela bateu nela, bateu nas pernas dela. Mas fiquei na minha, ela falou, e o meu pai me bateu nas minhas pernas. Eu falei, ok. Então, essa técnica que eu tô fazendo, que era as barras, pode ser que já libere, mas se não parar de formigar suas pernas, você me avisa que eu vou aí e aplico outra, lá na perna dela, que enquanto isso eu tava na cabeça. E aí foi muito interessante. A partir do momento que eu falei isso, ela melhorou uma perna, aí a outra, terminei as barras, a outra ainda ficou com um pouquinho de formigamento. Eu fui lá e apliquei o quê? O MTVSS. Porque na perna dela estava registrado o trauma de quando o pai bateu nela. Às vezes uma pessoa pegou no seu braço com força e aquilo ficou registrado no seu cérebro e no seu corpo. E aí as barras tiram do cérebro, mas às vezes no seu corpo você precisa do MTVSS. Também é um curso que eu facilito, tá, gente? Por que eu tô falando dessa técnica? Porque é bacana que vocês conheçam várias técnicas para entender que o mundo de Axis não é só as barras de Axis, são mais de 8.000 técnicas, mais de 8.000 ferramentas. As barras é uma delas. Deixa eu aceitar aqui a Ivana, que acho que ela dá o mundo e parceira também de negócios, de criações. Tá entrando aqui de novo. Oi. Oi, tudo bom? Deu certo. Você achou que era a Ivana, né? Certo, né, Roberto? Você achou que eu era a Ivana? Não, eu sabia que era você, porque aconteceu a mesma coisa na segunda, né? Ah, é?
Como pode melhorar? É verdade. Meu sistema não está atualizado. Bora lá. Bora. E aí? O que Então, que eu você... tava falando pra eles das barras, e aí eu tava falando pra eles do MTV-SS, né? Que você Muito bom. comentou da gente falar sobre o MTV. E eu tava falando que a Axis tem mais de 8.000 técnicas, que as barras são uma delas, na verdade, surgiu, a Axis surgiu através das barras, e o MTV-SS é uma outra técnica que eu tava falando pra eles que é como se fosse um coringa, né? A gente pode usar principalmente para tudo, mas principalmente para coisas relacionadas a quando a gente tem traumas no corpo. Né? Você tem Isso. alguma experiência para contar sobre isso? Legal, hein? Eu tenho. Eu sofri um acidente em setembro do ano passado. Tá? Fiz uma cirurgia, dei alguns probleminhas, né? O osso ficou distante e colocou uma articulação no cotovelo. Aí meu braço ficou sem movimento. Aí usando o MTV-SS, aplicando, né, minha esposa em mim, todos os dias, em 45 dias eu recuperei o movimento do braço. Então o médico ficou encantado com essa terapia, quis E saber o que médico tinha... falou que ia demorar quanto tempo? Ele falou que tinha que fazer outra cirurgia para movimentar o braço. Ele Não falou, pode não. só operando de novo. Eu falei, não, quero outra anestesia. Então, não tem solução. Eu falei, tem sim. E aí, falei para ele sobre barras, ele não conhecia. Aí falei sobre MTV-SS, ele também não conhecia. Falei, então eu preciso que o senhor me acompanhe em termos de evolução. Aí foi acompanhando, ele foi verificando a mobilidade do braço, pôs uma fisioterapeuta para acompanhar, para não ter alguma lesão, como ele não conhecia a técnica, né? E aí o braço foi gerando um movimento. É óbvio que tudo é um somatório. Junto com a MTVSS, como a Ivana é nutricionista, eu entrei com uma receitinha das vó, que é gelatina sem sabor com leite de coco. Olha, Isso aí legal. aumenta muito a questão da biodisponibilidade de colágeno em articulações. Uau. Tanto que é uma receita que a Ivana usa muito, como ela tem de paciente acima de 60 anos, né, ou 60 a mais, que ela fala, para reduzir dores no corpo. Então, a pessoa teve Covid, por exemplo, tem muita dor em articulação. Aí ela coloca ali, ó, entra com com leite de coco e gelatina sem sabor, que melhora a biodisponibilidade do que eles chamam de colágeno biodisponível em articulação, né? Aí a pessoa vai reduzindo as dores e começa a ter maior mobilidade. Só que, no meu caso especificamente, o MTVSS, além da questão da articulação, eu usei ele para fazer uma situação de regeneração óssea. O que é essa regeneração óssea? No meu acidente, o húmero, que é o osso do braço, o osso maior do braço, ele ficou distante. Em vez de ele ficar juntinho, na hora de fazer a cirurgia, ele apertou os dois parafusos e distanciou, bem no meio do braço. E o que acontece? Na literatura médica... Você quebrou aqui, Adalberto, é isso? Não, quebrei, o húmero é o de cima, no Esse muque. você quebrou aqui? Isso, Tá. quebrei aí. Tá? Posso só Eu quebrei aí no húmero, quebrei o cotovelo e o ombro. Tá? Aí ele cita que na literatura médica o osso não cresce ao meio, ele cresce para os extremos. No meio ele não cresce. Por quê? Porque tem pouca irrigação sanguínea. Aí o MTVSS ele promove o quê? Eu vou usar uma palavra talvez errada. Uma estimulação, uma indução na questão da energia para aquela região aonde a pessoa direciona. Ela põe a mão ali, ela faz o intencionamento, faz os protocolos todos. Tá? Eu percebo que quando ela faz essa ação, começa a esquentar. Significa que a minha memória celular está sendo desperta por essa ação que o MTVSS está promovendo naquela região. Tá? E na questão da regeneração óssea, quer dizer, fazer o crescimento do osso nessa região, eu tenho acompanhado via radiografia. Né? Então, no final desse mês, agora eu tenho mais uma sessão, onde ele vai pedir uma radiografia e verificar o quanto está crescendo. Porque ele mesmo falou,
fiquei impressionado porque o osso está crescendo, aonde não era para crescer. Significa que a técnica que você está usando está sendo eficaz, né? E isso daí graças a barras. Como você falou, não é só são só os 32 pontos na cabeça, que são as barras iniciais. Tem muito mais coisa, é um universo bem completo e está crescendo a cada dia, né? Cada nova percepção de quem atua na criação do bar de Axis vai gerando novos comandos, novas técnicas que visam o quê? Facilitar a vida das pessoas. O que eu percebi, como eu falei para você, eu atendo também, né? E depois do Covid, muitas pessoas vieram reclamar de dores em articulação. E aí, barras ajuda na questão do controle mental ali, na questão de mudar um pouco o parâmetro da dor, a observação da dor, e o MTVSS vem efetivamente atuar no local, né? E é espantoso, tem gente que entra, por exemplo, seu Joaquim, qual é o nível de dor que o senhor está agora? Ah, estou com nível 8, por exemplo. Então tá, vamos falar assim, que agora o senhor está com 10, tá bom? 10, tá bom. Então a sua dor agora é 10. Depois da sessão, e aí, como que tá? 3. Uau. No dia seguinte, ele manda assim, a dor sumiu. O que vocês fizeram? Na verdade, a gente não faz nada, é o próprio corpo da pessoa que faz. A gente facilita. A gente A gente... ativa a autocura, né? Oi? A gente ativa a autocura, né? Isso, ativa a autocura. O nosso corpo é um universo próprio em regeneração plena. Quem mais conhece o seu corpo é ele mesmo, né? E aí nós nos conhecemos pouco, né? E com relação à nossa mente, então, conhecemos um pouco, muito pouco mesmo, tá? E barras vem facilitando, dando velocidade, que é outra coisa interessante, como esse senhor mesmo falou, eu não imaginava, porque sem medicação, ele já estava com esteatose hepática, de tanto remédio que estava tomando, começou a passar mal, aí falou, tem que achar outra solução. Aí encaminharam para mim, eu apliquei barras, fiz MTVSS, no dia seguinte ele falou, fiquei impressionado, porque eu nunca vi tirar a dor como foi tirado. Eu não tirei, é o seu corpo que reagiu, tá? O seu corpo ficou à disposição do que o senhor desejava que acontecesse. É óbvio que tem algumas situações que a gente acredita que sempre deva acontecer, que é o merecimento, ele tem que merecer, vamos dizer assim, a melhora ou a cura, o nome que quiser dar, tá? E se permitir, se pôr em estado de permissão. Isso é muito importante. Ele não precisa, o que eu achei interessante é o seguinte também, durante esses anos todos, a pessoa não precisa acreditar na técnica, nem precisa acreditar no terapeuta, mas ele tem que se colocar em estado de permissão para que tudo aquilo que ele deseja de melhor para o seu corpo aconteça. E muitas vezes esse desejar o melhor para ele não está só no corpo, está em mente, está em pensamentos, está em crenças que estão bloqueando a melhora do corpo. Então o corpo é o último que responde. A gente sempre fala assim, ó, quando o corpo dói, a sua consciência já berrou demais para você. E você não promoveu as mudanças necessárias, começou a travar. O corpo te trava. O corpo, gente, enquanto a gente não olhar para o que está acontecendo com a nossa vida, com o nosso corpo vai parar a gente, vai dar um gripão, vai dar dengue, né? Essas coisas que o pessoal tá pegando, não é só o ambiente. Também tem a questão de você olhar para algumas coisas, você está estressado, cansado, seu corpo está muito inflamado, você não está aguentando de estresse, aí seu corpo fala, para, fica uma semana em casa, que eu não aguento mais você. Isso, né? Aquilo que você falou, o corpo fala. Ele é o último recurso para que a pessoa tenha a percepção das mudanças. Esses tempos atrás nós atendemos uma senhora que estava totalmente inflamada pelo padrão de alimentação dela, tá? Muito produto industrializado, com muito conservante, com muito aromatizante, com muito corante, foi gerando inflamação, foi gerando um sobrepeso, que na verdade, quando ela falou, eu quero emagrecer, eu falei, a senhora não precisa emagrecer, a senhora precisa desinflamar. Desinflamou, o próprio corpo vai desinchar. Desinchou, reduziu o peso, legal. Agora ela tem estímulo para fazer uma
reprogramação de alimentação mais saudável e aí chegar no peso ideal que ela deseja. Tá? Ela falou, é simples assim? Eu falei, é simples assim. Em um mês, desinflamando, reduziu 8 quilos. Olha. Por quê? Isso aí é processo de inflamação. E aonde Barras atua nisso? Na questão de liberação de algumas crenças, por exemplo, de merecimento, que era o caso dela, tá? Não se sentia merecedora, foi travando, foi inflamando, e aí ela se direcionava na alimentação o prazer dela, então o equilíbrio que Barras trouxe para ela deu a possibilidade dela buscar entender novos prazeres na própria vida. Ela relatou um negócio interessante. Ela devia ter uma crença que o prazer dela, o único e exclusivo, era a comida. Exato. E a partir do momento que ela foi eliminando isso, ela descobriu outros prazeres. Fenomenal. Então, outros prazeres que ela já tinha, na verdade. Ela mesma retornou para nós falando, fazia tempo que eu não lia um bom livro. Então, Não se quando ela permitia, né? não se permitia. E o que era isso? O estresse do dia a dia, falta de tempo, aquela correria, tudo bem, isso é presente na nossa sociedade. Tá? Só que se você não se cuidar, como ela chegou e falou para mim assim, eu não percebia que eu estava me envenenando na alimentação, tá? E tentando uma cura pela medicação. Então o corpo dela estava bem desequilibrado. A microbiota intestinal dela estava totalmente desregulada. Né? Aí na hora que ela foi percebendo isso daí, entendendo que era possível sim, né? Se não me engano, em 6 meses ela reduziu 28 quilos no total. Olha como pode melhorar. Em 28 quilos ela falou assim, ó, agora ela está preparando para o próximo verão, porque perdeu esse, né? Ela falou assim, ó, eu vou voltar para a piscina. Pra gerar músculo, precisa gerar músculo pra ficar bonitona pra pôr o biquíni. Isso. Não, ela falou, agora eu vou voltar para a piscina. Então, agora ela não está mais querendo esconder o próprio corpo, porque antes ela tinha vergonha de colocar um maiô. É uma senhora de média idade, tá? Ficou viúva, então tem uma série de fatores emocionais no meio, né? Então tem que respeitar o luto, mas ela estava indo muito longe com o luto. Começa a entrar em depressão, aí descarregou na comida, aí sozinha, para que eu vou fazer comida? Começou a comprar tudo pronto. E aí acabou se enroscando nas porcarias, exato. A gente pode comer de tudo, tá? Porém não pode exagerar. Tudo é equilíbrio. E uma das coisas que Barras promove é isso. Ele te desperta novamente o equilíbrio do seu eu. Né? E isso é interessante. Né? Se a gente analisar, por exemplo, qualquer exame do coração, você vê que é tudo uma senoide. O coração bate, aumenta a pressão, diminui a pressão e assim vai. E essa é a nossa vida. Tem gente que quer viver só lá no pico do prazer, que era o caso dela, que era só comer, comer, comer. Ela chegou falando, mas eu tenho prazer em comer. Tudo bem, você pode ter prazer em comer, vamos comer certo. Você vai continuar tendo o seu prazer em comer. Né? E aí essa busca de só estar em cima, na parte de cima da curva, e de repente dá o vale da curvinha ali, na hora que dá um probleminha qualquer, a pessoa começa a se deprimir muito fácil. Ela chegou e falou outra coisa que eu achei interessante, ela falou assim, aumentou muito minha resiliência na vida. Sim, mas isso, Barras, é incrível, né, Adalberto? Porque, gente... Não é porque alguma coisa deu errado que o mundo acaba. Isso, por exemplo, na pandemia, quando meus avós faleceram. Meu avô e minha avó, meus padrinhos, assim, muito apegada a eles. Sim. Só que quando minha avó começou a já não estar tão presente, eu percebi que ela estava querendo ir. Não era nada que ela estava tendo de doença, ela estava desistindo, ela já estava cansada. Ela já tinha passado por muita coisa, né? 80 e poucos anos. E aí eu tive a sabedoria, coisa que provavelmente com Barras eu não teria, de olhar pra ela e falar, vó, se você quiser. E eu prendia ela, em que sentido? Eu falava, vó, espere eu casar. Eu falei, eu queria tanto que a senhora fosse no meu casamento, mas eu não tenho nem namorado, gente. Ela ia ficar esperando quanto tempo, coitado, né? Acho que o Adalberto caiu. Ouviu, Adalberto? E aí, o que aconteceu? Sim. Você ouviu? Travou? Você ouviu? Então, e aí eu falei,
esse negócio de relacionamento meu, tem que ter paciência, não é Travou agora. E aí, cara, eu não vou pouquinho, ofender ela. Travou um pouquinho, né? Eu percebi que pegou travado. travou um pouquinho sua Eu falei, internet. Então, realmente é vou ficar isso, a prendendo internet ela. E travou. eu falei pra ela, eu olhei pra ela e falei, vó, quando você quiser ir, fica à vontade. Aí passou uns meses, ela pegou o Covid e não foi assim. Foi um negócio que era pra ela ir mesmo. Sim. Era pra ela ir. Foi muito rápido, foi de uma semana pra outra. E quando ela foi, eu não fiquei mal. Eu senti uma paz. Eu senti que ela tava indo, que tava tudo bem. Ah, Mari, gratidão. É que deu uma. Eu mudei a internet aqui, tava meio ruim. Pode falar, Alberto. Então, essa tranquilidade de entender que nós estamos aqui de passagem, isso é muito importante para os dias de hoje. Por quê? Essa questão do Covid foi uma realidade, todo mundo vivenciou. Tá? Nós temos vários idosos na família que nós cuidamos, então não é fácil o grau de risco que eles estão sujeitos. A Ivana mesmo, ela trabalha com pessoas acima de 60 anos. Acho que o último paciente dela está com 103 ou 104 anos de idade. Tem a limitação física da idade, sem dúvida, que é a situação que a gente mais observa, tá? Mas a parte cognitiva está legal. E o que nós percebemos? Eu dou muito suporte para eles na questão de barras, tá? Quando o paciente está dando aquela vacilada ali, a gente entra, aplica barras, tudo e fala assim, é como se me ligasse na tomada de novo. Maravilha. Só que a gente tem um acordo. Quando o senhor quiser ir, vá em paz. Esse entendimento deveria ser natural para todos. A gente sabe que existe uma questão afetiva, que essa relação afetiva atrapalha uma série de relações de entendimento na questão nossa, né? Eu mesmo, eu não consigo fazer uma terapia 100% na minha esposa, tá? Mas eu faço, ela chega e fala assim, dá uns 70%, 80%. Como ela conhece as técnicas, ela sabe o potencial de resultado que pode dar. Agora, por exemplo, na minha sogra, que eu não tenho muita relação afetiva, eu vou lá, aplico a 100%. A velhinha liga que é uma maravilha. Tá? Então, essa relação de entendimento, né, questão afetiva, é importante a gente sempre ter, que todos aqui estamos de passagem. Né? E essa leveza, dessa tranquilidade, Barras também promove. Às vezes nós atendemos algumas pessoas que estão esticando um luto muito grande, um psicólogo encaminha e fala, a pessoa está começando a inventar doença para continuar no luto. Tá entrando no processo depressivo violento, não quer se alimentar direito, aí começa a aparecer outros problemas. Tá? E Barras dá essa energia de entendimento, dá uma leveza para a própria vida da pessoa. Né? Igual quando a gente atende quem quer emagrecer e fala, não, eu quero emagrecer, mas queria ser muito rápido. Não tem rápido, tem o tempo do seu corpo. Às vezes a pessoa fica receosa, você entra com Barras, aí ela dá um entendimento do tempo do corpo dela. Então ela entra num processo para emagrecer, mas um processo leve. Ela chega e fala, antes eu estava ansiosa, agora estou tudo bem. Eu vejo a comida e não está me incomodando. Então eu achei assim, fenomenal essa potência que Barras tem. Tá? Sim. Gente, se tiverem alguma pergunta. Se não, acho que daqui a pouquinho a gente já vai encerrar, né, Adalberto? Porque hoje está meio Exato. corrido. Mas assim, basicamente, a gente tem uma ferramenta, na verdade são várias, que a gente pode contribuir com a sua vida. E essa ferramenta vai estar disponível por um preço muito em conta, que é R$ 57,00 por meia hora de atendimento. No sábado agora, aqui na Vila Altinópolis, pertinho da Copacabana ali da Rio Branco, aqui em Bauru, da Rio Branco não, da Otávio Trevisola, ou seja, no condomínio onde eu moro, perto da USP, por R$ 57,00 meia hora. Então, se você tiver interesse de experimentar essa técnica, se você quer uma mudança na sua vida, se você escolhe ter mais leveza, uma outra coisa que promove, né, Adalberto, é facilidade, né? Parece que as coisas, quando você tem um alvo, você tem algo que você deseja, algo que você quer, e aí você corre as barras, o que está te impedindo de ter aquilo parece que dissipa, né? Exato. Então, o alcance dos objetivos também fica muito mais rápido, né? Sem dúvida. O universo começa a conspirar a favor de forma plena.
Era isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso, que o universo começa a conspirar a favor. Porque, gente, o que limita você de ter o que você quer são os seus pensamentos, é a sua crença. É o programinha que tá rodando em segundo plano aí. Sabe quando a gente tá no computador, no notebook, tem um programinha rodando em segundo plano ali? Limpando antivírus, não sei o que, limpando as coisas. E tá consumindo uma memória. Esse programinha de segundo plano que é prejudicial para você, às vezes um vírus que tá ali, né? Ele vai ser eliminado através das barras de Axis, tá bom? Sem dúvida. E o seu estado de permissão aumenta muito. Então, se você se põe no estado de permissão pleno, as coisas começam a fluir de forma natural, é bem leve. Começa a acontecer um monte de coincidência na tua vida. A gente acha que é coincidência, mas a gente sabe que é o efeito de quando a gente corre as barras, tá? E é bem interessante, quem nunca vivenciou, ter essa oportunidade, tá? É um grupo de terapeutas que vai estar reunido no sábado em Bauru, né, gerando essa experiência para o pessoal, né, com um custo social bem acessível. Exatamente. E, gente, essa questão que o Adalberto falou também da... Ai, que você tá... Nossa, fugiu, pensei outra coisa. Ai. Da manifestação das coisas acontecerem e a gente falar, nossa, que coincidência. Não é coincidência, né? Uma vez, recentemente, eu estava com um projeto, na verdade eu tô com um projeto, e aí há 2 semanas atrás eu simplesmente encontrei uma pessoa, que não foi isso, como eu troco barras, eu recebo barras toda semana, essa pessoa, eu encontrei ela num evento, fazia muito tempo que eu não a via, encontrei no evento e essa pessoa me abriu as portas exatamente porque eu tô escolhendo, né? Então, essas coincidências, que na verdade são sincronicidades, né, que a gente fala na psicologia junguiana, Isso. elas começam a aumentar depois das barras. O universo começa a conspirar, exatamente o que o Alberto falou. Gente, é isso então. Hoje vai ser rapidinho, que a gente está com bastante coisa para fazer. Amanhã, 7h30 da manhã, tem mais. Quem quiser, uma nova live, tá? Estão convidados, então, sábado, evento, para você experimentar as barras de Axis por um valor social, um valor acessível, R$ 57,00 apenas por meia hora. Para vocês terem uma ideia, uma sessão é 150, 120 reais por uma hora para mais, né? Tem gente que cobra 200, 250, 300, 350, 500, né? Eu cobro até muito mais, mas, o Adalberto acredito que também, mas é uma oportunidade de vocês conhecerem, então se permitam, venham conhecer. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, comigo e com o Adalberto aqui pelo Instagram. O Adalberto está no Instagram da Ivana, né? Mas entre em contato com a gente, que a gente esclarece. E aí a gente passa as informações, tá bom? Adalberto, gratidão pelo seu tempo Exato. de novo, pela sua disposição de contribuir, de ajudar. Está sendo incrível. Um beijo para todo mundo aí, gente. Quer falar alguma coisa de considerações finais? Não, que o pessoal aproveite essa grande oportunidade que vocês estão promovendo em Bauru, né? E que se permita. A questão é essa, se permitir. Quem não conhece é uma grande oportunidade, quem já conhece, se dê de presente num custo bem social, correr as barras. Mesmo sendo 30 minutos, meia hora, você consegue gerar uma questão plena no seu organismo. Isso é fato, tá? Em casa a gente chega a fazer, às vezes, 20 minutos entre um e outro, ali naquela correria toda do dia a dia, para dar uma levantada, dar um equilíbrio, dar uma energização muito boa. Tá? Vale a pena, Segunda-feira mesmo, pessoal. Entre em antes contato com a da Aline, live, agende lá o bem seu antes da horário. live, Né? segunda-feira mesmo, bem antes da live, eu tava com a cabeça toda nuviada, assim, com um monte de pensamento negativo. Eu troquei 30 minutos, exatamente 30 minutos foi o tempo que eu tive. E foi incrível, foi maravilhoso. Alivia, gente, só quem experimenta. Por isso que a gente está promovendo esse evento de experimentação, né, de degustação, porque a gente falando é uma coisa, mas você recebendo a técnica, você vai perceber no seu corpo. É completamente diferente, tá? Exato. É isso, boa noite, pessoal. Gratidão, Alberto. Beijo pra família aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.